Jesus não vocacionou os discípulos para viver preso dentro do templo, não. Jesus deu dons aos discípulos, um para os apóstolos, um para profeta, um para evangelista, outro para doutor, outro para mestre. É o ministério da palavra. Não foi para estar no templo, não. Não foi para estar a serviço do templo, não. Não foi para estar subjugado às autoridades do templo, não. Ao contrário. Esses homens que receberam vocação de Deus aborreceram os líderes do templo. Eles iam para o templo pregar o evangelho e aborreceram os soberanos, as autoridades do templo. Há tanto que foram proibidos de pregar. Eram expulsos dos templos e das sinagogas. Os apóstolos apanhavam e eram presos pelas autoridades religiosas. O apóstolo Pedro e o apóstolo João foram proibidos de pregar no templo, pois estavam anunciando o evangelho. Eles não estavam sob a autoridade dos líderes do templo. Eles estavam sob a autoridade de Cristo, pregando o evangelho. Eles não estavam compromissados com a doutrina, com os preceitos, com os valores da ideologia religiosa do templo que vivia os sacerdotes. Eles estavam compromissados com os princípios e valores do evangelho, pregando a Jesus. Os apóstolos estavam no templo pregando o evangelho. Eles não estavam ali subjugados na autoridade do líder, esperando a oportunidade no púlpito do templo. Eles estavam lá no templo. E com isso aborreceu as autoridades eclesiásticas da igreja, da religião, do templo. Que chegaram e mandaram os apóstolos parar de evangelizar. Os apóstolos disseram, não, a autoridade que nós temos é direto de Cristo para pregar. Quem são vocês? Ah, aí vocês estão pregando no nome de quem? Na autoridade. Quem lhe deu a autoridade? Aí Pedro vai dizer, aquele que vocês negaram, entregaram à morte, esse que nos mandou pregar e dizer a vocês que se convertam, porque ele vai julgar vivos e mortos. Meus irmãos, os sacerdotes não gostaram de ouvir a verdade do evangelho. Mandaram prender os apóstolos, dar uma surra nos apóstolos, e os apóstolos não ficaram tristinhos, não ficaram murmurando, se alegraram com isso. E não pararam de pregar o evangelho. Mas é autoridade eclesiástica, tem que submeter a autoridade, não. Essas autoridades que contrariam a palavra de Deus, você tem que reprovar, condenar e sair da direção dele, meu amigo. Você é louco, é? Você que vive aí subjugado na autoridade de homem, de religião, de igreja, de pastor, de papa, de padre, tu estás indo para o inferno com ele. A autoridade que Jesus mandou a gente se submeter não foi a de líder religioso de nenhuma religião, nem de igreja nenhuma, nem papa, nem padre, nem pastor. A autoridade eclesiástica, a autoridade espiritual de Deus para a nossa vida, não é nenhuma autoridade eclesiástica de nenhum sistema religioso. É a autoridade de Deus, que é Cristo. O governo de Deus para a nossa vida é Cristo. A autoridade de Deus para a nossa vida é Cristo, a palavra dele. É aqui que nós temos que se submeter e seguir. Não é autoridade eclesiástica de nenhum líder religioso de nenhuma religião, seja quem for esse líder. Os apóstolos foram ameaçados e eles começaram a orar. Deus, escuta a ameaça desses homens. Nos enche de ousadia. Para quê? Para pular dentro do púlpito lá no templo? Para ir para a sinagoga fazer show de poder? Os apóstolos não foram cheios do Espírito Santo? Para isso que esses homens que dizem que são cheios do poder de Deus estão fazendo esses teatros dentro da igreja. Vai ver os teatros ali naquele Congresso dos Gideões, meu irmão, aquilo ali é uma sinagoga de Satanás, tão terrível, que o povo está tudo ali perdido de Deus. É tanto movimento que diz que é de Deus. Só leva-se naquele engano quem é menino. E leva quem vive no engano. Porque quem tem a sabedoria do alto, quem está na luz, não se deixa levar por aquele movimento nem de nenhuma igreja, irmão. Porque Deus não encheu homens para pregar o evangelho, para estar dentro de púlpito de nenhuma igreja, chamando a atenção do povo para ele, se apresentando, se promovendo e promovendo o ministério. É isso que acontece, irmãos, dentro dessas igrejas, por esses homens. Não é o evangelho que está sendo levado para você. Não é o evangelho sendo apresentado a você. É os homens que se promovem, que se apresentam e se colocam na visão para você olhar para eles como autoridade de Deus. É eles. Todo mundo hoje quer ser profeta, todo mundo hoje quer chamar atenção, todo mundo quer agenda, todo mundo quer cachê, todo mundo quer púlpito de igreja para pregar, porque isso alimenta a vaidade desse povo, irmão. O povo tudo
vaidoso para sentar nas cadeiras dos homens que estão lá nos púlpitos, onde eles criam a separação entre o povo de Deus, porque entre o povo de Deus não há separação, irmão. Todos nós somos membros, todos nós somos iguais. Não tem maior e nem menor. Entre nós não tem maior e nem menor. Vocês estão entendendo isso? E hoje, essa vaidade é o que domina o coração desses homens dentro da igreja. Você pode observar esse modelo de igreja, onde o povo está lá dentro, dizendo que estão adorando a Deus, não foi colocado por Jesus. Jesus nunca colocou um lugar dentro de ambiente nenhum alto, com cadeiras separadas para ele. Jesus estava no meio do povo. Os apóstolos estavam no meio do povo, entre o povo, não sobre o povo, sentado em cadeiras de soberano, governador de autoridade. Os apóstolos estavam entre o povo, tanto é que eles eram arrastados, jogados para fora das cidades, perseguidos, apanhavam, iam presos. Os apóstolos não viveram, no tempo deles, o luxo e a autoridade e o domínio e a soberania que esses homens hoje que dizem que são de Deus vivem. Não sai do seu púlpito, do seu carro, da sua igreja, do seu apartamento para ir para o povo, não. O povo tem que vir. Criaram esse ambiente de igreja e aprisionaram o povo de uma forma tão grande que é o povo que tem que ir para a cadeia. É o povo que tem que ir lá atrás deles, enquanto Jesus ia atrás do povo. Veja como é que o povo está hoje, irmão. Os pastores lá nas suas cadeiras, nos seus tronos, nos seus impérios, nos seus reinos, governando o povo. E o povo tudo lá, ó mestre, me dá a tua bênção. Ó mestre, fala com Deus para ele me dar a vitória. Jesus nunca estava em cadeira de rei. Jesus deixou a sua cadeira de rei, deixou a sua posição de rei, deixou o seu lugar de glória e veio até nós, entre nós. Ele não ficou num ambiente separado, exclusivo, no conforto, no lugar alto de autoridade. Ele desceu, ele perdeu, ele abriu mão da autoridade dele. Ele veio ao mundo, tomou a forma humana, sendo o Senhor se fez servo, sendo forte se fez fraco para morrer por nós. Aí tu fica aí com a tua vida escravizada, adorando, idolatrando, venerando esses homens que não têm exemplo nenhum de Cristo, que diz que é de Deus. Não sai dos púlpitos da igreja. A manifestação dele, que Deus está usando ele, é só em púlpito de igreja. E obra de igreja. Trabalho de igreja, oficial da igreja, para promover a igreja dele. É isso que eles querem. Irmãos, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Não foi para fazer show de pirotécnica, de pular, de gritar, de marchar, de correr, dizer que Deus está aqui, vendo anjo, vendo isso, vendo anjo andando dentro da igreja com bandeja de vitória. Olha quanto movimento vão. Olha o que a Bíblia diz. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo para pregar, anunciar o Evangelho diante das ameaças que eles estavam recebendo. Olha o que o texto vai dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e o 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, ó Senhor, isso é a oração dos apóstolos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede-nos a teus servos, que falem com toda a ousadia a tua palavra. Os apóstolos aqui estão orando, pedindo a Deus. Senhor, olha para a ameaça deles. Senhor, nos concede que a gente pregue o teu evangelho em meio às ameaças dele. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Enquanto, Senhor, estende a tua mão para curar, libertar e fazer sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Veja o que os apóstolos aqui estão orando. Veja qual é as orações dos apóstolos. Pedindo ao Pai, pedindo ao Senhor Jesus, a Deus, que ajudassem eles a continuar pregando o evangelho diante da ameaça dos líderes religiosos de Jerusalém, os donos do templo. E ali os apóstolos vão dizer, Senhor, e nos concede que quando estivermos pregando o evangelho, opera o teu sinal, opera a tua maravilha, opera a tua cura
Não é quando a gente estiver no templo fazendo campanha de cura, fazendo campanha de milagre, porque hoje tudo que vocês vivem dentro da igreja é contrário ao que a palavra ensina, irmão. Tudo que esses homens ensinam dentro da igreja e leva vocês a praticar é contrário à palavra, irmão. Os apóstolos nunca centralizaram a vida dele de servir a Deus, obra de Deus, dentro de igreja, como hoje é centralizado. Era no campo, era indo às pessoas, era onde ele estiver, porque a obra de Deus é Cristo, e nós temos que levar ela aonde estiver. A obra de Deus não é igreja para você viver dentro desse ambiente, subjugado na regra e na norma dessa instituição, na autoridade de homens, cumprindo trabalho e sacrifício e penitência religiosa, como se fosse para Deus. Isso não tem nada a ver com Deus, irmão. Agora, escuta aqui o que aconteceu. Olha o que está escrito aqui no versículo 31 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Todos que estavam ali naquele momento reunidos, estavam ali sob ameaça. O texto diz que depois da oração deles, pedindo para Deus ajudá-los com ousadia a pregar o Evangelho, diz o texto que foram cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho com ousadia e ensinar a palavra. Eles não foram cheios do Espírito Santo para pular, profetizar, correr, marchar, dizer que Deus está no ambiente, dizer que Deus está dando cura. Não, irmão, isso é meninice, isso é do diabo, irmão. Homens de Deus é cheio do Espírito Santo. Não é para estar dentro da igreja pulando, correndo, marchando, dizendo que Deus está dizendo isso e aquilo outro. Homens de Deus, profetas de Deus que estão em Cristo, na verdade, são cheios do Espírito Santo para fazer isso que eu estou fazendo. Pregar a verdade, condenar a mentira. Aborreça-se quem se aborrecer. E o trabalho dos apóstolos foram esses, irmão. Eles não viviam dentro de igreja, nem centralizando o povo dentro de igreja, e nem escravizando o povo em trabalho, obrigação e atividade de igreja. Como hoje o povo está tudo centralizado, isolado, robotizado, alienados dentro de igreja, vivendo o exclusivismo nesses ambientes, como se fosse para Deus. Os apóstolos, olha o trabalho dos apóstolos. E todos os dias, versículo 42, capítulo 5, versículo 42 de Atos dos Apóstolos. E todos os dias, no templo, eles iam para o templo ensinar e anunciar o Evangelho. Eles não iam viver para Deus. Eles não iam servir a Deus. No templo. Diz o texto, todos os dias, no templo, que era um só. Não era como hoje tem essas casas que diz que é igreja, que todas elas dizem que é templo de Deus. O templo dos judeus, que era um lugar público, onde o povo ia viver a sua fé em Deus, os apóstolos agora iam para o templo para ensinar o povo verdadeiramente o caminho por onde agora o povo encontrava Deus, que não era mais no templo e nem pelo templo, era em Jesus e por Jesus. Aprendam isso. E o texto vai dizer, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Esse era o trabalho dos apóstolos. É para isso que Deus nos vocaciona. Não é para estar em púlpito de igreja, na conformidade, no espaço físico, aonde está o povo lá retido, você na cadeira de rei, aonde está lá o lugar de separação das autoridades espirituais, e o povo como uma classe mais inferior embaixo. Isso tudo é paganismo, tem nada a ver com Deus. Esse princípio, igreja, é do diabo, não é de Deus. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram, nem viveram, e nem conduziram ninguém a isso que vocês vivem hoje dentro da igreja, com esse entendimento de vida com Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de ser de Deus, de buscar a Deus, de vida com Deus por meio de igreja e dentro de igreja. Saiam daí enquanto é tempo. Sai do meio deles. Eclésia, igreja de Deus. É pessoas que são chamadas a sair de dentro do sistema onde o diabo escraviza e domina, e vir para fora, para encontrar a Cristo, que não está dentro do sistema. Você tem que sair do sistema para encontrar Jesus, para você ser liberto. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a verdade. Se você crê ou não, o que vai prevalecer é quem está na verdade.